Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP. E a gente vai fazer uma apresentação que diz respeito ao cuidado que você tem que ter com o que você comenta, né? Esse artigo alguém enviou, alguém publicou aqui no portal, eu achei super interessante e oportuno. Então eu preferi também repassar esse assunto, né? A gente dá uma incrementada com alguma coisa, mas eu achei muito interessante e oportuno repassar. Então tá aqui, ó. É um assunto legal, né? Tem o nosso probleminha de sempre, né? Então é medir o que se fala, né? Então é muito interessante, é uma reflexão citada por Sócrates e vale a pena, não um jogador de futebol, lá na Grécia Antiga, mas vale a pena a gente pensar nisso, tá? Então ele fala, quando vierem com fofocas, coloque em prática a prova dos 3 filtros de Sócrates. Olha, vale a pena, leiam, é interessantíssimo. Para isso ainda nós temos a nossa equaçãozinha matemática aqui, para aguçar, né? E que a gente sempre esteja praticando o exercício do cérebro, né? Que é muito interessante. E é o artigo, né? Foi a publicação de hoje. Eu gostaria que vocês visitassem a nossa página. Sempre a gente deixa aqui em evidência, né? Portal da UP Informações, para que vocês possam apreciar. Bem, gente, de ontem para hoje, eu fiquei pensando muito num trabalho que eu estou pensando em realizar. Ele vai ser um pouco demorado. Perdão. Na verdade, eu queria falar sobre projeto elétrico. Gente, esse assunto é muito, mas é muito extenso. Mas pouca gente tem domínio disso daí. Tem bastante projetista elétrico, tem bastante gente que trabalha na área de elétrica. Como eu disse para vocês, a gente tem como especialidade aqui a parte de tubulação, de instrumentação, elétrica por sua vez, e também a parte mecânica. Então a gente vai sempre colocando alguns assuntos aqui para que haja uma recordação, uma lembrança, talvez um aprendizado e troca de ideias aqui conosco, porque a gente está aprendendo todos os dias. Então está aqui. Estive dando uma olhadinha no projeto elétrico, né? Então, como fazer passo a passo? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz aqui no YouTube, só para poder comentar com vocês, mas a maior parte dos assuntos que eles vão apresentar sempre vai ser sobre a NBR 5410, que fala sobre eletricidade, mas de baixa tensão. Então, isso aqui abrange muitas coisas. Ele vai citar aqui sobre muita coisa sobre residência, né? Sobre instalações comerciais, sobre algumas instalações elétricas que vão ser abordadas aí, né? Para veículos, aeronaves, etc. Baixa tensão. Bom, mas não existe só isso, baixa tensão. A NBR10 trata disso, 5410. Mas a gente também tem outras NBRs que vão abranger isso. Por isso eu disse, esse assunto é muito extenso. Você tem, por exemplo, né, todo mundo hoje, né, que entra na parte elétrica de qualquer setor tem que conhecer um pouco sobre a NR10, né, que são
essa que é definido, né, que definem tensões superiores a 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Algumas normas relacionadas, né, a alta tensão tem a NBR 14039, né, e também a média tensão, a NBR 14039 é média tensão. E a NBR 5410 já fala sobre alta tensão. Então, aquelas estações de subestações, né? Cabines de entrada, cabines de força, onde você vai ter os trafos, né? Os transformadores de potência, a distribuição da sua instalação elétrica dentro de uma empresa, né? Bom, esse assunto é extenso, como eu disse para vocês. Eu só estou comentando por cima porque a gente vai começar a falar a respeito disso, tá? Outra coisa, eu vi algumas publicações aqui a respeito. Deixa eu ver, essa daqui já foi. Aqui, por exemplo, tem uma da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem especificações elétricas, e fala sobre muita coisa, né? Tudo, praticamente tudo, né? Vou só no índice aqui para que vocês tenham uma ideia, né? Então ele tem as referências normativas, né? Os elementos mínimos de projeto, anteprojeto, projeto básico, instalação de baixa, né? Projeto de entrada de energia elétrica, que eu acabei de falar para vocês sobre as subestações e cabines de entrada de força, né? Instalações de cabeamento, projeto de PDA, que é a parte relativa aos aterramentos, né? Projeto de instalações de sistemas especiais, projeto executivo. Mesmo assim, é bastante extenso, mas ainda falta bastante informações quanto ao desenvolvimento de um projeto, que é exatamente o que eu quero comentar. Então, eu utilizei na minha vida profissional muito o Hélio Creder, esses manuais. Inclusive aqui tem esse bem no centro aqui, eu tenho ele aqui, vocês podem verificar, é o mesmo. Essa é a 5ª edição, eu tinha a 4ª edição, alguém emprestou e não me devolveu. Mas é um manual muito completo de instalações elétricas. Então, toda a parte de cálculo para você determinar, através da corrente e da tensão, o que você vai especificar e uma série de outras informações. Mas a ideia da gente é passar para vocês como que se faz um projeto elétrico, né? Desde o diagrama, né? O seu unifilar ou trifilar de alguma instalação, né? Normalmente você faz primeiro um unifilar, depois você detalha em trifilar todos os diagramas elétricos de força e comando, né? Se você faz tudo isso daí, todos os detalhes depois de distribuição disso entre calhas, né? Níveis de calhas, separação, calhas para sinais de controle, né? Sinais digitais, sinais analógicos, você tem separação, níveis de distâncias para isso, né? E os cabos de comando, né? Os cabos de força, né? Também. E além disso, você tem as plumagens, né? Como você faz toda essa instalação, como chegar no equipamento, né? Antes dessa parte de casa, você vai ter os CCMs, né? Com as suas almofadas instalativas, sistema de proteção. Olha, é uma coisa muito bacana. Além disso, você vai ter também comunicação, intertravamento com SDCD, né? Com PLCs, porque normalmente se trabalham em conjunto, né? Todo o comando elétrico com o comando de instrumentação. Você tem intertravamentos, né? Do sistema através de uma tela sinótica. Então, gente, é muito interessante, o assunto é extenso.
Então a gente está pensando em começar a comentar isso daqui e disso gerar até um curso online, como a gente fez aqui com AutoCAD, com instrumentação, com tubulação, né? Então essa é a ideia. E fica aqui, né, a nossa colocação, a apresentação do que foi publicado hoje e o que nós estamos pretendendo fazer aqui para o futuro. Gente, esperamos que vocês tenham interesse sobre esse assunto. É um assunto que a gente vai abordar com certeza. Grande abraço para vocês, até a próxima. Se quiserem dar algum pitaco, por favor, estamos aqui para poder atendê-los. Grande abraço, tchau, até a próxima.